Noite, gente. Estamos começando nossa reunião de todas as segundas. Vamos ler um texto muito interessante que fala de tempo e eternidade. E para começar, vamos começar com uma meditaçãozinha com foco na eternidade. Faremos 5 respirações, inspirando a eternidade, recebendo a eternidade do absoluto e expirando a eternidade no absoluto. Durante 5 respirações completas, normalmente a expiração demora quase o dobro da inspiração. Como é normal, uma respiração normal, então não vamos forçar nada. Respiração normal, inspirando e expirando lentamente, mas normalmente. Então vamos começar. Inspirando a eternidade, expirando a eternidade. Isso é o que eu sou. Inspirando a eternidade, expirando a eternidade. Isso é o que eu sou. Inspirando a eternidade, expirando a eternidade. Isso é o que eu sou. Inspirando a eternidade, expirando a eternidade. Isso é o que eu sou. Inspirando a eternidade, expirando a eternidade. Isso é o que eu sou. Agora a Ana vai ler uma oraçãozinha e depois leremos o texto. Então, boa noite para todos. Nós vamos aqui ler a oração, que está na página 30 do livro texto, onde Jesus nos diz: nós estamos aqui só para sermos verdadeiramente úteis. Nós estamos aqui para representar aquele que nos enviou. Nós não temos que nos preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que nos enviou nos dirigirá. Nós estamos contentes em estarmos onde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai conosco. Nós seremos curados, na medida em que permitirmos que Ele nos ensine a curar na mente. Então, Divino Espírito Santo, nós nos entregamos a Ti neste momento, para que nos guie nesse estudo, ilumine as nossas mentes, para que possamos aprender as lições que queres que aprendamos. Amém. Amém. Eu vou compartilhar o texto. Espera aí, que deu outro problema no texto. Vou ter que fechar o texto e abrir outra vez. Deixa eu ver se agora vai.
Tá aparecendo direitinho, Tá, sim. Gustavo? Tá? Tá. Então tá. Então, a gente vai iniciar, então, a leitura dos comentários, né, do capítulo 5, Cura e Integridade, a seção 6, Tempo e Eternidade. Então, Jesus aqui nos diz: Deus, em seu conhecimento, não está esperando, mas seu reino fica destituído enquanto tu esperas. Tu, filho de Deus, esperas. Todos os filhos de Deus estão esperando pelo teu retorno, assim como estás esperando pelo deles. O atraso não importa na eternidade, mas é trágico no tempo. Tens optado por estar no tempo, ao invés de estar na eternidade, e, por conseguinte, acreditas que estás no tempo. Porém, a tua opção tanto é livre quanto pode ser alterada. Tu não pertences ao tempo. O teu lugar é só na eternidade, onde o próprio Deus te colocou para sempre. Aí vamos ao capítulo 2. Os sentimentos de culpa são os preservadores do tempo. Eles induzem aos medos da retaliação ou abandono, e assim garantem que o futuro será como o passado. Essa é a continuidade do ego. Isso dá ao ego um senso falso de segurança, por acreditar que não podes escapar disso. Quando escolhes fazer essa troca, simultaneamente trocarás culpa por alegria, perversidade por amor e dor por paz. Meu papel, fala Jesus, é apenas desacorrentar a tua vontade e libertá-la. Teu ego não pode aceitar essa liberdade e vai se opor a ela em todos os momentos possíveis e de todos os modos possíveis. E como tu és aquele que o fez, reconheces o que ele pode fazer, porque ele deste o poder de fazer. Então a gente retorna ao primeiro, a gente fazer o comentário, né? Então, aqui o Jesus fala, né? O atraso não importa na eternidade, mas é trágico no tempo. E ele fala: tens optado por estar no tempo, ao invés de estar na eternidade. Só que essa escolha é uma escolha não consciente. A gente tem optado por estar no tempo, mas de uma forma inconsciente. E Jesus está aqui trazendo isso à nossa consciência, né, nos ajudando a olhar para isso, né, nos conduzindo, né, para olhar para isso, para essa escolha que nós temos feito, que temos mantido em nossa mente, para que a gente possa, uma vez tomando consciência dela e dos efeitos devastadores, né, que ela nos causa, que ela nos traz, para que a gente possa refazer essa opção, porque nós somos livres, né, e podemos alterar essa opção. Ele fala: tu não pertences ao tempo, o teu lugar é só na eternidade. E essa escolha de ficar no tempo, né, de estar no tempo, como a gente tem feito, embora inconscientemente, mas estamos sendo despertados para isso, né, para que isso não é um estado permanente, mas é uma escolha que pode ser mudada. Então, cabe a nós experimentar essa mudança, né? Cabe a nós escutar o que Jesus está nos falando, para que a gente possa experimentar essa mudança e saber, né, o que é estar no lugar que Deus preparou para nós, estar no lugar que Deus nos colocou para sempre, né, que é a eternidade, que é na eternidade. E essa escolha por estar no tempo, ela gera sentimento de culpa, né, porque estar no tempo significa estar na crença da separação, né, estar na mente dividida.
Isso aí gera sentimento de culpa e faz com que o ego, né, esse sentimento de culpa, uma vez não desfeito, ele faz com que o ego continue, né, se perpetue. E como desfazer um sentimento de culpa? Né? Essa é uma questão que nós precisamos responder e, pela guiança do Espírito Santo, né, desenvolver a vontade de desfazê-lo, que nós temos que ter essa vontade de desfazer o sentimento de culpa. Jesus nos alerta aqui sobre a nossa opção, quer dizer, a nossa inconsciência de ter escolhido o templo, né? Então, só aí eu entendo quando ele nos chama de crianças de Deus, né? Que ele está nos despertando agora para a eternidade. A gente não sabia o que era isso. Não sabia que tinha essa alternativa da eternidade. E ele diz literalmente aqui: tu não pertences ao tempo. Então, todo esse curso é sobre isso. E ele dá várias formas de você chegar à eternidade, né? Começando pelo perdão das percepções, né? Do perdão em nossos relacionamentos, né? Tipo assim, de que para sermos livres, temos que dar liberdade ao nosso irmão. Então, a gente sai de um cotidiano de julgamento direto para um cotidiano de perdão, onde a vontade de Deus para nós vai se ajustando, né? Porque a gente só sabia o que era culpa, e culpa é tempo, e tempo é sofrimento, é julgamento. Então, eu acho esse título, esse subtítulo, Tempo e Eternidade, muito rico nesse sentido. Ele nos tira, nos acorda, isso é um verdadeiro acordar, né? Nos acorda para uma parte eterna que a gente não conhecia. Por isso somos umas crianças de Deus para aí. E aqui no 2, ele fala que essa continuidade do ego, né, essa repetição de passado e futuro, né, porque nós, na nossa mente dividida, a gente acha que fez algo errado no passado e no futuro nós seremos punidos, né? Fizemos algo errado e vamos ser punidos, seremos punidos. Porque a gente acredita que Deus vai nos punir por termos negado a paternidade dele, né, e acreditado, né, que nós que nos criamos. Então, isso aí traz um falso senso de segurança, como ele fala aqui no parágrafo 2, né? Essa garantia, né, de que o futuro, né, será como o passado, ou seja, a culpa vai ser continuada, né? Então, dá esse falso senso de segurança. E isso leva a gente a acreditar que não pode escapar, né, desse aprisionamento, né, do ego, né, da mente dividida. Mas aí Jesus fala, podes escapar sim, e tens que escapar. Mas aí a pergunta fica, nós queremos realmente escapar do ego? O quanto nós queremos escapar, né? Nós queremos realmente trocar culpa por alegria, perversidade por amor, dor por paz? Ou nós estamos aqui acomodados no sofrimento, com medo de experimentar algo que não seja, né, isso que a gente experimenta aqui, que é estar permanentemente com a mente no medo e na culpa. O quanto nós estamos habituados ao medo
né, e queremos abandonar o medo, abrir mão do medo. Então, Jesus vem aqui nos lembrar que nós não estamos sozinhos nisso, né, que o Espírito Santo, Deus nos deu o Espírito Santo para nos ajudar a fazer essa mudança em nossa mente. Então, nós fazemos essa aliança, aceitarmos essa guiança do Espírito Santo, que só Ele pode nos ajudar a fazer essa mudança, que é desfazer uma crença equivocada e, né, em nossa mente, para que a gente se lembre do que nós somos. Então, não é que a gente vai substituir uma crença equivocada por outra, ou pela verdade. Não, porque a verdade nunca deixou a nossa mente. Então, o que o Espírito Santo vai nos ajudar a fazer, está nos ajudando, é ajudar a nos lembrarmos de que Deus é o nosso Pai e nós somos o seu Filho, que Deus é o nosso Criador. Então, isso é que nós esquecemos. E ele fala lá no capítulo 3, essa é a chave da salvação. Né, nós acreditarmos que Deus é o nosso Pai, nós somos o seu Filho. Então, nós temos que lembrar disto. E é algo assim que também a gente, né, meio que ignorava, né, que a gente tivesse negado Deus. E aí Jesus vem aqui nesse curso nos lembrar disso. Nós negamos Deus e precisamos aceitar Deus novamente como nosso Pai. Essa é a nossa salvação. Na medida que a gente, no dia que a gente aceitar completamente Deus, a paternidade de Deus, e deixarmos de achar que nós somos autores de nós mesmos, nós estaremos salvos, estaremos na felicidade perfeita, na paz perfeita de Deus. Então, esse é o convite que Jesus faz, né? Esse é a orientação forte que ele nos faz aqui nesse livro, porque o único caminho para a felicidade é esse, é nós aceitarmos a paz como sendo a nossa natureza natural em nós, e isso só vem a partir de uma correção de uma ideia equivocada na nossa mente. E esse desfazer vem pelo perdão, né, como o Gustavo já falou. O perdão, ele é a chave para a expiação. E o perdão conduzido pelo Espírito Santo. Então, eu preciso que a gente aceite, né, que Jesus fala aqui, na linha 3, na linha 8 do parágrafo 2. Meu papel é apenas desacorrentar a tua vontade e libertá-la. Então, a nossa vontade está muito limitada, né, ao que a mente dividida possibilita. A nossa vontade está limitada ao corpo, nas dimensões do corpo e da psique. Então, nós precisamos libertar, porque a nossa vontade, como filho de Deus, é ilimitada. Né? A mente crística, ela é ilimitada, ela tem uma vontade ilimitada. O ego tem uma vontade limitada aos seus às suas dimensões, vamos falar assim, me faltou a palavra aqui. Então, o que nós precisamos é aceitar, né, essa liberação da nossa vontade para que a gente seja o ser pleno que nós somos. Você quer falar mais alguma coisa, Gustavo? É como se a gente estivesse dormindo mesmo, né? E Jesus nos acordando. Sim. Ele ensina a gente perdoar nossas culpas, né? Porque a culpa, que é o preservador do tempo, como diz aqui no 2, uma frase. E a gente fica preso nisso, né? Nosso passado referencia nosso futuro. Então, a gente fica preso aí, entre o passado e o futuro. Então, Jesus nos alerta e introduz a aceitação da expiação. O que é a aceitação da expiação? Ele diz que é que nada aconteceu. No nosso conceito de passado e futuro, nada aconteceu.
Tipo, não considere que é só culpa. Não considere o tempo como real. E quando a gente aceita a expiação, nos instantes santos que a gente aceita a expiação, a gente vê, se sente dentro da vontade de Deus. Nem que seja rapidinho, mas a gente sente o que ele quer dizer. E é isso que ele fala nesse segundo parágrafo. É. Quer dizer, a gente vive aqui no mundo da ilusão, a gente vive regulado pelo tempo, nós somos escravos do tempo, né? Nós inventamos o tempo e nós somos escravizados pelo tempo. O Criador aqui foi engolido pela criatura, nesse caso, né? Pois é. Então, E é isso que gerou a culpa. Então, assim, a gente vai continuar fazendo as nossas coisas aqui na ilusão, né, assim, dentro do tempo, né, que regula a ilusão, mas nós podemos ter a nossa mente livre, né, consciente da eternidade que nós somos. Então, a gente pode desenvolver essa consciência da eternidade, mesmo estando aqui no mundo, e experimentar a paz de Deus, mesmo estando aqui no mundo. É uma escolha que nós temos que fazer. E aí Jesus fala, não é que nós podemos fazer, nós temos que fazer essa escolha, porque... Aí justamente aí está o milagre, né? Porque o que o ego lhe promete? O ego lhe promete uma eternidade depois que você morrer. Sim. Jesus não. Jesus promete a eternidade no tempo. Aqui e agora. Você não precisa morrer para Isso. provar da eternidade. Você pode ter experiências de eternidade aqui na ilusão, né? Que Exatamente. é o instante santo. E é isso que energiza a gente, é isso que dá saúde a gente, que dá força. Porque nos dá paz, né? É, Nos dá a consciência de que nós somos seres de amor, né? calma, Seres de luz. paz, Isso. paciência. A gente vai falar sobre paciência aqui no fim desse subtítulo, que é lindo. Sim. Então, eu vou ler o parágrafo, vou continuar lendo, tá bom, Gustavo? Vamos. Então, vamos lá, parágrafo 3, deixa eu colocar. Aí Jesus fala, lembra-te sempre do reino e lembra-te de que tu, que és parte do reino, não podes estar perdido. A mente que estava em mim, né, Jesus falando, está em ti, pois Deus cria com perfeita equidade. Equidade aqui no sentido de imparcialidade, de igualdade. Ele fala, permite que o Espírito Santo sempre te lembre da sua equidade, da equidade dele, Espírito Santo, e deixe que eu te ensine como compartilhá-la com os teus irmãos. De que outro modo pode ser dada a chance de reivindicá-la para ti? As duas vozes falam em nome de diferentes interpretações da mesma coisa, simultaneamente, ou quase simultaneamente, pois o ego sempre fala primeiro. Interpretações alternadas eram desnecessárias até que foi feita a primeira interpretação. E a primeira interpretação foi: Deus não é meu pai, eu não sou seu filho. E aí vem o quarto parágrafo. O ego fala em julgamento e o Espírito Santo reverte essa decisão quase do mesmo modo que um tribunal superior tem o poder de reverter as decisões de um tribunal inferior nesse mundo. As decisões do ego estão sempre erradas porque são baseadas no erro e são tomadas para mantê-lo. Nada do que o ego percebe é corretamente interpretado. Não só o ego cita as escrituras em função do seu propósito, como até mesmo interpreta as escrituras como uma testemunha de si mesmo. A Bíblia é algo amedrontador no julgamento do ego. Percebendo-a como assustadora, ele a interpreta de modo amedrontador. Estando com medo, tu não apelas para o tribunal superior, porque acreditas que o seu julgamento também será contra ti.
Então, aqui Jesus vem falar, nos propor, né? Permite que o Espírito Santo sempre te lembre da sua equidade, da equidade dele, da imparcialidade que é própria dele, né? Da igualdade que é própria dele. E deixa que eu te ensine, né, Jesus falando, que eu te ensine como compartilhar essa equidade, ou seja, essa imparcialidade com os teus irmãos. Porque assim, nós não vamos ver o nosso irmão como indivíduo, nós vamos vê-lo como o Filho de Deus. Se nós praticarmos a imparcialidade do Espírito Santo, nós vamos ver nossos irmãos todos como iguais, todos como um mim mesmo, né, um só ser. E aí ele fala das duas vozes, né, que trazem diferentes interpretações em nossa mente da mesma coisa, mas só que o ego ele é muito afoito, ele sempre interpreta primeiro. Mas aí, aqui no capítulo 4, né, ele vem falar desse, como se fosse um tribunal superior, que é o Espírito Santo, né? É o papel do Espírito Santo aqui, como Deus quis que fosse. Então, o ego faz as suas interpretações equivocadas, mas o Espírito Santo, ele corrige essas interpretações. E aí ele fala aqui na linha 3, né, do parágrafo 4. Nada do que o ego percebe é corretamente interpretado. Não só o ego cita as escrituras em função do seu propósito, como até mesmo interpreta as escrituras como uma testemunha de si mesmo. E aí, em seguida, Jesus ele traz para a gente 4 situações da Bíblia em que ele dá a interpretação do Espírito Santo. Então, essa é a função do Espírito Santo, se a gente permitir que ele, né, que ele faça isso conosco, que ele nos guie. Entregando tudo para ele, né, ele vai nos guiar e vai nos orientar corretamente sobre como interpretar as percepções. E aqui, em seguida, ele vem fazer a explanação, né, de 4 situações em que ele dá a visão do ego e a visão do Espírito Santo. Você gostaria de comentar mais alguma coisa, Gustavo? É o seguinte, eu acho lindo isso aqui, porque esses 2, 3 parágrafos aqui, que Jesus, ele comenta a relação do Espírito Santo e do ego como se fosse um caso jurídico. Por exemplo, aqui no 3, ele fala aqui na frase 5, as duas vozes falam em nome de diferentes interpretações da mesma coisa simultaneamente, ou quase simultaneamente, pois o ego sempre fala primeiro. Ele está dizendo aqui, se o caso fosse jurídico, o ego ganhou na primeira instância. Então, é por isso eu sinto isso bem explicitamente quando eu acordo de manhã. A gente sai de um sono profundo, a primeira voz que a gente ouve é a do ego, dizendo: você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo, você deixou de fazer aquilo, você tem que acertar aqui, você tem que soltar aquilo. E é aquela Ladainha, né? aquela verdadeira ladainha. Logo que a gente acorda, é na primeira instância. E eu costumo só levantar da cama depois de apelar para o Supremo. Senão você fica nessa ladainha. E essa ladainha rende ladainha, ladainha rende ladainha. E rende muito medo, né? Que no final das contas, tudo isso resulta em muito medo, né? Medo e culpa. Medo e culpa, O exatamente. prato do ego, né? O feijão de arroz. E o ego vai se perpetuando, né? Porque o que ele mais quer é que a gente sinta medo e culpa. Exato. Então, ele vai falar aqui sobre esse caso jurídico. Eu adoro isso. Está todo anotado aqui no meu livro. Então, eu vou ler, então, os parágrafos que ele... Eu vou ler de 2 em 2 casos, tá bom, Gustavo? Vamos. Então, vamos lá. Parágrafo 5.
Existem muitos exemplos de como as interpretações do ego são enganadoras, mas alguns poucos serão suficientes para mostrar como o Espírito Santo pode reinterpretá-las à sua própria luz. Então, aqui no 6. Entre aspas, ele vai fazer a citação da Bíblia, né, entre aspas. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O Espírito Santo interpreta, significando que o que consideras que vale a pena cultivar, vais cultivar em ti mesmo. O teu julgamento acerca do que tem valor faz com que tenha valor para ti. E aqui na citação que ele faz no parágrafo 7. A mim pertence a vingança, diz o Senhor. Essa é facilmente Isso é facilmente reinterpretado se te lembrares de que as ideias só aumentam quando são compartilhadas. A declaração enfatiza que a vingança não pode ser compartilhada. Entrega, então, ao Espírito Santo, que vai desfazê-la em ti, porque ela não pertence à tua mente, que é parte de Deus. Você quer comentar, Gustavo? Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Isso é muito clássico, né, no curso. Tipo o nosso relacionamento como nosso irmão, né? Se você julga, você vai ser julgado. Então, a, a, a vida é como um espelho, né? Tudo vai se refletir nele. Tudo que você projetar vai ser refletido nele. Se você projeta amor, vem amor. Se você projeta julgamento, você recebe julgamento. Se você projeta raiva, você recebe raiva. É como assim E é incrível, porque isso é um poder da mente, né? Mas o espelho não considera o bem e o mal. O que a mente pensa, ela torna imagem. Você pensa em raiva, ela joga uma cena de imagem para você projetar. E você projeta isso e chama de mundo. Você projeta para o mundo. A gente tem que estar bem atento a isso. Eu, pelo menos, eu procuro vigiar bem isso em mim, né? Quando eu estou vendo culpa no outro, é porque primeiro eu vi em mim. Essa culpa está em mim. Eu estou me olhando no espelho, achando que estou vendo o outro. Eu estou projetando a imagem do outro no espelho, mas, na realidade, isso me pertence. Senão, não tinha projeção. Você não pode projetar o que você não pensa, porque a projeção é um pensamento passando na luz. Você é a luz, você não é o pensamento. Mas quando você está inconsciente disso, você projeta a imagem e acha que você é a imagem. Ou se não, pior ainda, você joga a culpa no outro. Não, a culpa é desse aí, dessa imagem que você está vendo. Tem que ser vigilante nisso. Sim. Posso ir adiante? Vamos. Então, vou ler o 8. No 8 ele fala, entre aspas, né? Outra citação. E visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Na interpretação do ego, essa é particularmente maliciosa. Vem a ser meramente uma tentativa de garantir a sobrevivência do próprio ego. Para o Espírito Santo, a declaração significa que nas gerações futuras, ele ainda pode reinterpretar o que as gerações anteriores tinham compreendido equivocadamente, e assim liberar os pensamentos da capacidade de produzir medo. Isso aqui é muito bom, né? Porque o Espírito Santo ele pode desfazer algo que foi mal compreendido no passado. Ele pode ir lá e desfazer aquele equívoco.
não é? Então, O não tem Espírito, limite para o Espírito Santo. o Espírito Santo está sempre dizendo: espia bem, espia bem. Então, acho que isso alivia muito, né? Uma coisa, um equívoco que, né, que foi cometido no passado, sim, tudo dentro da ilusão, né, que o passado nem é real, e que a gente fica aqui remoendo em culpa, né, carregando culpa por aquilo, ele vai lá e desfaz, simplesmente. Basta que a gente abra a nossa mente para isso, entregue a nossa mente para ele, né, para que ele possa fazer o trabalho dele, né, e desfazendo todos esses equívocos que no final geram culpa e medo em nossa mente e nos liberando para a paz, né, para o amor, para os pensamentos amorosos que a gente pode pensar com Deus, né? Então, é como se esvaziasse a nossa mente de algo que está lá ocupando indevidamente, né, espaço na nossa mente, para que a gente consiga ter os pensamentos amorosos que são possíveis aqui, né, que a gente pode ter a qualquer momento. Mas se a gente está distraído ou se está aprisionado, né, por culpa e medo, por pensamentos equivocados, a gente vai deixar de ter os pensamentos amorosos, porque vai estar pensando medo e culpa. Então, é sempre uma escolha que a gente pode fazer, né, e que devemos fazer, como Jesus fala aqui. Dá para sentir também, nesses dois parágrafos, o, a proposta da cura, né? Da forma que Jesus está querendo curar a gente. Se livre da culpa e do medo. Se livre do tempo. Não carregue esse fardo que não lhe pertence. Mas vamos adiante, Ana. Então, vamos, parágrafo 9. Os ímpios, no entanto, perecerão. Ímpios aqui seria a mentalidade cruel, né? Que ímpio é impiedoso, cruel, sem religião, etc. Os significados que a gente encontra por aí. A gente poderia aqui traduzir como mentalidade cruel. Então, os ímpios, no entanto, perecerão. Vem a ser uma declaração da expiação se a palavra perecer, entre aspas, for compreendida como, entre aspas, ser desfeito. Todo pensamento tem que ser desfeito, uma palavra que o ego não pode nem sequer compreender. Para o ego, ser desfeito significa ser destruído. O ego não será destruído porque é parte do teu pensamento, mas porque não é criativo e, portanto, não compartilha. Gente, deixa eu ler outra vez. O ego não será destruído porque é parte do teu pensamento, mas porque não é criativo e, portanto, não compartilha, ele será reinterpretado para liberar-te do medo. A parte da tua mente que tens dado ao ego apenas voltará para o reino, que é o lugar onde toda a tua mente está em casa. Podes atrasar a completeza do reino, mas não podes introduzir nele o conceito de medo. Então, aqui ele fala, os ímpios, no entanto, perecerão. Ou seja, o pensamento, a mentalidade cruel, ela será desfeita, ela perecerá, porque nada pode prevalecer contra a verdade, porque a verdade é. Nada pode ser mais forte que o amor, porque o amor não tem opostos. Então, tudo que é relacionado a culpa e medo, tudo que é relacionado à ideia de pecado, né, que gera culpa e medo, vai ser desfeito. Basta que nós aceitemos o Espírito Santo como guia. Basta que nós aceitemos o perdão como a nossa única função. O perdão que o Espírito Santo nos orienta a fazer, que é, ao invés de ver o nosso irmão como um outro, né, como um indivíduo separado, que nós olhemos para ele com a visão crística, que o vê como igual, como um igual, né, como o mesmo. E nós somos o mesmo ser, filho de Deus, né, criado por Deus. Então, essa é a orientação que ele nos dá.
Mas para isso nós precisamos ouvir. E Jesus aqui começa a se referenciar algumas vezes como a cura como rei, a eternidade como rei. Nós não somos do tempo, nós somos da eternidade. A eternidade é o rei. E para mim é muito claro, hoje em dia, o ensinamento, a pedagogia dele, né? Começando pelo perdão, aceitar a expiação, o instante santo. O instante santo, então, é o estado entre um pensamento e outro. Esse estado é eterno. A, a gente, como ego, a gente não percebe isso. Um pensamento não é separado do outro. E Jesus diz: nós não somos do tempo. Quebra a sequência do tempo, quebra o tempo entre um pensamento que passou e o que ainda não chegou. Ali é o rei, ali é a expiação, ali é o instante santo, ali Pai, Filho e Espírito Santo são um. Sim. Uma coisa importante que ele fala aqui, né, no parágrafo 9, linha 4. O ego não será destruído porque é parte do teu pensamento, mas porque não é criativo e, portanto, não compartilha. Então, a gente não tem que se preocupar em atacar o ego, né, em acabar com o ego. Não é essa a orientação do Espírito Santo. Porque o ego ele é apenas um pensamento equivocado, um pensamento de separação na nossa mente. Então, ele não vai ser destruído, ele vai ser reinterpretado. Então, o Espírito Santo vai nos ensinar a como reinterpretar esse pensamento equivocado. Um pensamento que acredita na divisão, nós vamos reinterpretar como um pensamento de unidade, um pensamento de amor. Então, é muito importante porque ele fala, esse pensamento vai ser destruído porque ele não é criativo, porque é um pensamento de separação, um pensamento de conflito, e tudo que é conflito não pode criar, pode projetar, mas não pode criar. Porque a mente que cria é a mente amorosa, né? Porque a criação vem de Deus. A mente que está no conflito, ela projeta, né? Ela replica, mas ela não cria, porque criar é estender. E só quem está está identificado, né, com o Filho de Deus, com Cristo, é que tem o poder de criar. Então, como o ego não tem o poder de criar, e todo pensamento que não é compartilhado, ele não aumenta, então o ego ele vai ser desfeito por isso, porque ele não compartilha. E aí, por isso que ele vai ser reinterpretado para poder nos liberar do medo. Enquanto a gente estiver na mente da divisão, a gente vai estar no medo. E a gente vai estar, não vai ter paz, porque o medo, ele está o tempo todo na nossa mente. Né? A culpa e o medo, eles não saem da nossa mente, porque eles fazem parte desse pensamento de separação, dessa ideia de pecado. E aí, e mesmo nas situações em que a gente está se sentindo feliz e alegre aqui no mundo, assim, dentro da ilusão, por motivos da ilusão, se a gente prestar atenção, o medo está lá embaixo, ele não está ausente ali. Porque mesmo se a gente está alegre, a gente sabe que existe o tempo, né, aqui, que a gente acredita no tempo, e que aquela alegria pode ter prazo, ela pode se alterar, a gente pode perder aquela alegria, o motivo, né, daquela alegria. Ele pode ser alterado a qualquer momento, e a gente sabe que ele vai se alterar em algum momento. Ou acaba, ou vira outra coisa, ou a razão daquilo se desfaz. Então, a gente está sempre sobressaltado pela mudança, né? Então, a mudança gera muito medo, nesse sentido, né? De perder coisas, né? De alterar coisas que a gente não gostaria que alterasse, mas que é incontrolável para nós, como se fosse incontrolável para nós. Que a gente não tem ainda a consciência, estamos adquirindo aqui a consciência de que a gente pode mudar isso, a gente pode escapar, né, disso que parece ser uma
uma fatalidade, né? É como se o ego, essa mente dividida fosse uma fatalidade. Não é. A gente pode desfazê-la, a gente pode mudar, mudar a causa, né, dessa divisão, que é essa ideia de que nós somos a parte de Deus. Essa é a raiz de todo mal. Agora eu me lembrei a expressão que Jesus fala no capítulo 3. A raiz de todo mal é a gente não reconhecer Deus como nosso Pai, a gente se ver a parte dele. Então, quando a gente fizer essa correção na nossa mente, a gente desfaz a ideia de pecado e, por conseguinte, né, a culpa e o medo são desfeitos também. E a gente passa a sentir a paz que é natural em nós. Você quer fazer mais algum comentário ou podemos seguir? Eu estou sentindo aqui que toda essa separação, toda essa culpa e medo vem do primeiro trauma. Você falou, eu sou um corpo. Aí começa, onde tem corpo, tem tempo. Onde tem corpo, tem doença. Onde tem corpo, tem morte. Onde tem corpo, tem só uma ilusão de felicidade que acaba rapidamente. Todas sempre acabam. Então você fica preso no tempo quando você se acha um corpo. E tudo acontece de uma forma sofrida. Porque o corpo é medo. Ele é a expressão material, entre aspas, do medo, né, da culpa e do medo. Ele tem a função de nos esconder de Deus, né? O corpo ele tem essa função que o ego criou o corpo, né, para poder se esconder de Deus. E para dizer que o ser que ele criou é o único ser e que esse ser é real, né? O corpo ele é a prova de que esse ser que ele criou, que o ego criou, é real. Então, por isso que o corpo ele é um instrumento tão importante para o ego, né? Por isso que há tanto investimento no corpo, né, na mente egóica. Quando o ego ganhou na primeira instância, a primeira coisa que ele fez foi levantar os braços e gritou: eu venci. Eu sou o campeão do mundo. Então, aí, a outra frase muito, muito importante aqui, que ele fala no 9, que é aqui na linha 5, ele fala: parte da tua mente que tens dado ao ego apenas voltará para o reino, que é o lugar onde toda a tua mente está em casa. Podes atrasar a completeza do reino, mas não podes introduzir nele o conceito de medo, o conceito do medo. Então, é muito bom de saber assim, bom, e aí, desfeito, né, o pensamento, e aí? Então, aí é isso, né, a parte da mente que estava envolvida com esse pensamento equivocado, ela simplesmente se reconhece novamente como o reino de Deus. Não é que ela vai voltar para o reino, ela nunca saiu do reino, ela só estava distraída do reino. Então, ela vai novamente se reconhecer como o reino de Deus, né, como a completeza de Deus, e vai estar em paz. Isso é fundamental entender isso, e que você nunca saiu do reino de Deus. Como ele diz na expiação, nada aconteceu para lhe tirar do reino de Deus. Nada. Sim. Vou ler o 10, tá bom? Bom. Então ele fala: tu não precisas ter medo de que o tribunal superior vá condenar-te. Ele simplesmente dispensará o caso contra ti. Não pode haver nenhum processo contra uma criança de Deus. E toda testemunha em favor da culpa nas criações de Deus está cometendo falso testemunho contra o próprio Deus. Com contentamento, apela ao tribunal superior do próprio Deus a favor de tudo aquilo em que acreditas, porque ele fala por Deus, né? E, portanto, fala verdadeiramente. O Espírito Santo arquivará o processo contra ti, por mais que o tenhas construído com cuidado. Podes ter planejado o teu caso à prova de tudo, mas não à prova de Deus.
o Espírito Santo não o ouvirá, porque só pode testemunhar verdadeiramente. O veredito do Espírito Santo sempre será, entre aspas, teu é o reino, porque ele, o Espírito Santo, te foi dado para lembrar-te do que tu és. Eu achei muito interessante aqui, porque ele fala, qualquer coisa que você tenha feito e que você ache muito, né, muito grave, é entregar para ele, porque ele vai simplesmente dispensar, porque para o Espírito Santo o erro não é real. O que é real é o reino de Deus. E o erro é apenas um equívoco em nossa mente. Ele sabe que apenas só tem esse valor de um equívoco na nossa mente, um pensamento amedrontador em nossa mente. Então, tudo aquilo que a gente tem medo de confessar, né, tem vergonha de confessar, né, porque acha que é muito, muito feio, muito cruel, né, muito terrível, etc., para o Espírito Santo não significa nada. Assim como não há ordem de dificuldades em milagres, não há ordem de dificuldades em gradações de erros que a gente faz. Para o Espírito Santo não há isso. Então ele trata tudo como um erro, uma coisa só, né? Tudo isso se resume a um único erro, que é pensar que é separado de Deus. Então, feita essa correção na nossa mente, tudo está desfeito junto com isso. Então, fala aqui na linha 5, ele arquivará o processo contra ti, por mais que o tenhas construído com cuidado. Então, isso é um grande alívio, né? Não que a gente vai ficar cometendo erros aqui na ilusão, porque depois vai ser perdoado, né? Não é assim. A gente vai, na verdade, despertando, né, para não para ter pensamentos amorosos, né, para ir desfazendo os pensamentos de medo e de culpa na nossa mente. E aí dando menos trabalho ao Espírito Santo também, né, embora para ele não existe limite, né? Eu me sinto assim, chegando na porta do céu, né? E São Pedro está lá no portão, aí eu viro para ele e falo assim, São Pedro, veja aí o meu processo. Aí ele diz, caducou, já caducou. Ai, ai. Nada consta, né? Isso mesmo. Então, podemos ir para o 11? Ah, Vamos lá. Aí Jesus fala, quando eu disse, entre aspas, eu vim como uma luz para o mundo, quis dizer que vim para compartilhar a luz contigo. Lembra-te da minha referência ao vidro escuro do ego e lembra-te também de que eu disse, entre aspas, não olhes para lá. Ainda é verdadeiro que aonde olhas para achar a ti mesmo, cabe a ti decidir. A tua paciência com o teu irmão é a tua paciência contigo mesmo. Uma criança de Deus não merece paciência. Eu te mostrei paciência infinita, porque a minha vontade é a vontade, o V maiúsculo do nosso Pai, de quem eu aprendi a paciência infinita. A voz de Deus estava em mim, assim como está em ti, falando pela paciência para com a filiação em nome do seu Criador, em nome do Criador da filiação. Eu li os dois, né? Não, então vou ler o 12. o 12 é o último. Vamos comentar esse 11, depois é o último. Vamos. Você quer comentar, Gustavo? Aqui ele fala da paciência, né? A paciência infinita, que no final é amor infinito. Aqui ele vai falar isso no parágrafo seguinte. Mas aqui é interessante que lá no parágrafo primeiro ele fala: o atraso não importa na eternidade, mas é trágico no tempo. Ele falando assim, que Deus não espera, mas nós, Deus em seu conhecimento não está esperando, mas o seu reino fica destituído enquanto nós esperamos. Mas ele fala, o atraso não importa na eternidade, mas é trágico no tempo. Então, mesmo que isso seja verdadeiro, o atraso não importa na eternidade, mas ele é trágico no tempo, porque significa postergar o sofrimento, né? Porque o mundo, estar no mundo, acreditar que o mundo é real,
e acreditar que nós somos separados de Deus é um grande sofrimento, né? Porque isso é que traz o medo e a culpa permanentemente em nossa mente. Então, mesmo que isso traga, mesmo que isso seja trágico, né? A gente ficar esperando, adiando a tomada de decisão a favor da eternidade, ele pede que a gente tenha paciência com os nossos irmãos, né? Porque a paciência com nossos irmãos é a paciência com nós mesmos. Então, olhar para esse irmão pelo olhar do Cristo, sem condenar. Porque se o nosso irmão está atrasado, está esperando, nós também estamos esperando. Que nós somos uma só mente equivocada. Então, que a gente tenha paciência com o nosso irmão, assim como paciência com nós mesmos. Mas lembrando que essa frase, não esquecer essa frase, o atraso não importa na eternidade, mas é trágico no tempo. Quanto mais a gente esperar, mais a gente vai dar continuidade ao ego, mais estaremos refém do medo e da culpa, né, que o ego projeta. Então, cabe a nós decidir, né, a decisão está na nossa mão. Queremos, que é o que ele fala aqui, queremos culpa ou alegria? Queremos perversidade ou amor? Queremos dor ou paz? É uma decisão que a gente é livre para tomar. Nós temos a liberdade de tomar essa decisão. Aqui também você nota o jogo de espelho, né? A tua paciência com o teu irmão é a tua paciência contigo mesmo. Quer dizer, tudo se espelha, né? Se você tem paciência com o seu irmão, ele vai ter contigo, porque você está projetando paciência. Eu te mostrei paciência infinita, porque a minha vontade é a vontade do nosso Pai, de quem eu aprendi a paciência infinita. O título desse capítulo 5 é Cura e Integridade. Então, ele está falando que ele fala da eternidade nesse subtítulo, e dentro da eternidade está a cura e a integridade. Essa eternidade é essa paciência infinita, esse perdão infinito. É como se você dissesse assim: vou ligar no modo infinito, vou ligar no modo perdão. E as coisas acontecessem no modo perdão. Mas é preciso vigilância, é preciso treino, né? Sim. Terceira lição do Espírito Santo: ser vigilante apenas para com Deus e seu reino. É isso, né? Estar presente, estar em vigília permanente. Isso é que possibilita o Espírito Santo fazer o serviço dele, né? A desfazer a ideia equivocada em nossa mente. A gente tem que estar com a mente disponível, senão a gente vai estar a serviço do ego, né? Porque ou a gente está no Espírito Santo ou está no ego, ou está no amor ou está no medo. Consciente então, ou inconscientemente, enquanto você está tendo paciência infinita, o Espírito Santo está fazendo o trabalho dele de modificar nossa forma de pensar, nossa forma de ver o mundo. Sim. Então, eu vou lá no 12, tá? Aqui no parágrafo 12 ele fala: agora precisas aprender que só a paciência infinita produz efeitos imediatos. Esse é o caminho no qual o tempo é trocado pela eternidade. A paciência infinita invoca amor infinito. E ao produzir resultados agora, torna o tempo desnecessário. Dissemos muitas vezes que o tempo é um instrumento de aprendizado a ser abolido quando não mais for útil. O Espírito Santo, que fala por Deus no tempo, também sabe que o tempo é sem significado. Ele te lembra disso a cada momento que passa, porque a sua função, né, do Espírito Santo, sua função especial, é devolver-te à eternidade e lá permanecer para abençoar as tuas criações. Ele é a única bênção que podes dar verdadeiramente,
porque ele é verdadeiramente abençoado. Porque ele te foi dado livremente por Deus, tens que dá-lo assim como o recebeste. Então, tens que dar o Espírito Santo assim como o recebeste. Esse parágrafo tem uma frase que eu guardo para sempre, né? Há muito tempo. Eu tinha uma vida assim muito ocupada, era o dia todo na rua e almoçava na rua e às vezes jantava na rua, chegava em casa às 10 horas e já fazendo o curso, né? Então, de vez em quando, eu lendo o curso, eu fazia umas tirinhas de papel, escrevia umas frases assim que eu gostava do curso e botava no bolso a tirinha do papel. E na rua, assim, sempre que eu tinha um tempo, eu tomava um café ou sentava em algum lugar, eu abria a tirinha e ficava lendo. Depois de ler várias vezes, em várias ocasiões, eu fingia que esqueci a tirinha e deixava no banco, em cima de uma mesa, ou, às vezes até no chão, que se alguém achasse a tirinha ia ser útil, né? E numa delas estava escrito isso. Agora precisa aprender que só a paciência infinita produz resultados imediatos. Produz resultados imediatos, a paciência infinita. É como você aceitar a expiação, é como você entrar no instante santo. Então, eu nunca me esqueço, eu fiz essa tirinha e levava no bolso para a rua para ler. Trazer resultados imediatos é fantástico. Como economiza tempo? É, porque ali você, na hora que você faz tem a paciência infinita, que é o mesmo que o amor infinito, que ele fala, a paciência infinita invoca o amor infinito. Aí você está em Cristo, né? Você está na mente pura. É, Então, o efeito é imediato. Ali você está no eterno. Né? Na hora que você está no instante, você está no eterno. Então, essa paciência infinita que invoca o amor infinito é que possibilita você estar no eterno mais facilmente, né? Mais rapidamente, vamos dizer assim. Você ele precisa ficar tira dando rápido, voltas. e tira do tempo rapidinho. Não precisa ficar dando volta e procurando É, fórmulas. Não, é aquietar a mente, né? E aceitar, está ali, o milagre está disponível ali. e Na aceitar paciência a guiança. infinita tem milagre. Sim. E ele fala, aqui no final, né? O Espírito Santo é a única bênção que podes dar verdadeiramente. E na linha 8 ele fala, porque ele te foi dado livremente por Deus, tens que dá-lo assim como o recebeste. Então, é uma bênção que nós recebemos de Deus e que nós temos que compartilhar porque nós a recebemos. Então, compartilhando, a gente confirma essa bênção em nossa mente, em nós mesmos. Então, cabe a nós compartilharmos o Espírito Santo com o nosso irmão. Mas é igual a criança, né, que ganha um presente e quer compartilhar para todo mundo, mostrar a todo mundo, quer que todo mundo veja. É. Tem um caso que aconteceu com meu sobrinho, ele e a avó dele, que é minha irmã. Ele foi dormir com a avó dele. É um caso simples, mas que ilustra essa questão da projeção, né? Do medo. E aí eles estavam olhando pela janela e nos fundos do apartamento tem lá umas ruínas lá, que é parte do hospital, mas que está meio, né, meio em ruínas. E aí ele olhou para aquilo e ficou com medo, né, assim, achando aquilo meio estranho, ficou meio amedrontado. Estava meio escuro, né? Aí ele foi deitar, daí a pouquinho levantou e foi na janela e olhou outra vez. Aí ele falou, vovó,
tem um homem lá, eu estou com medo. Aí correu, deitou e ficou amedrontada. Aí ela falou, não, aquilo ali, ele pode ser que seja o vigia, né, da obra. Aí ele ficou um tempo, de a pouquinho ele levantou, foi lá, olhou e falou, ah, vovó, é uma planta. Então, quando ele estava no medo, ele projetou um homem lá, né? Que na verdade era só uma planta, mas ele viu uma figura amedrontadora. E é assim a nossa mente, né? Se a gente está no medo, a gente projeta formas que nos amedrontam ainda mais. Por isso que é importante, ao invés de estar no tempo, né, que é o ego, né, que é um efeito da crença na separação, é aceitar a eternidade como a nossa realidade, né, como real em nós. E aceitar o eterno, né, é aceitar a verdade de Deus, é aceitar o Cristo que nós somos. E como a gente interpreta mal as coisas, né? Principalmente quando a gente está com medo, quando a gente é criança, né? Quando a gente, de noite, a gente tem medo do escuro e começa a inventar coisa, a ver coisa, e contamina os outros. Eu me lembro bem que eu era pequeno e devia ter o quê? Uns 7 para 8 anos, dormindo no sofá-cama com meu irmão. Do lado desse quarto estava o quarto de minha mãe e meu pai. Aí, no meio da noite, meu irmão me acordou e fez, Gustavo, a janela está aberta, deixar a janela aberta, e tem alguém que vai entrar. Aí eu olhei, rapaz, eu vi a janela aberta. Aí, e ele ainda me disse, aí tem um pano branco assim, ó, fazendo a nesga na janela. Eu vi o pano branco fazendo a nesga na janela. Aí ele virou para mim e disse assim, olha, vamos contar até 3 e levantar correndo e ir para o quarto de meu pai e minha mãe. Aí 1, 2, 3 e já... Vamos lá. Quando chegou, meu pai nem veio. Veio minha mãe, a janela fechada, rapaz. Não tinha pano branco, não tinha... E os dois viram como o medo contamina, né? Pois Então, é, parece Gustavo, que mas esse mundo está todo mundo aqui com medo. Deve é ser por isso. porque na fase adulta a gente faz isso o tempo todo. Qualquer julgamento nosso é isso, né? A gente vê algo que não está lá. Ao invés de a gente ver o Filho de Deus, a gente está vendo algo que está no lugar do Filho de Deus ali, encobrindo, né, a nossa visão. Então, a gente vê uma pessoa, né, com defeitos, né, cheia dos atributos que a gente quer dar, ao invés de olhar além daquilo em nossa própria mente, né, olhar além do erro e ver o que está ali realmente. Então, é só para ilustrar o quanto que a nossa mente equivocada facilmente alimenta o nosso medo e a nossa culpa. Jesus disse: esse mundo é inventado. A gente Sim. inventa um bocado de coisa mesmo. Gustavo, então a gente pode encerrar? Podemos, sim. Você quer fazer alguma falazinha de encerramento? Não, tudo bem. Então vamos agradecer aqui ao Espírito Santo, né, por esse momento, por estar aqui nesse momento nos guiando, nos ajudando a entender os, os aprisionamentos, né, que nós valorizamos aqui nesse mundo, e nos guiando para nos libertarmos, né, dessas prisões, que são as crenças, os pensamentos equivocados em nossa mente, e pedimos que Ele continue conosco, nos guiando, para que nós sigamos o caminho da luz e possamos ser verdadeiramente úteis, e possamos aceitar a expiação para nós mesmos, para que possamos compartilhá-la com os nossos irmãos. Amém. Amém. Eu vou ler também aqui uma oraçãozinha na lição 271. A visão de Cristo é a que usarei hoje. A oraçãozinha é o seguinte: Pai, a visão de Cristo é o caminho para ti. O que ele contempla
convida a tua memória a ser restaurada em mim. E é para isso que eu escolho olhar no dia de hoje. Sim, amém. Amém. Qual é essa lição mesmo, Gustavo? 271. 271. Tá. Então, gente, vou agradecer a todos, né, agradecer a Gustavo e ao Espírito Santo, né, por nos possibilitar esse estudo, e nos encontramos, né, na semana que vem para avançarmos, né, no estudo da cura e integridade, que é o capítulo 5, né, do curso em Milagres. Obrigado, Ana. Obrigado a todos. Vamos que vamos. Sim. Agora eu quero aqui... Peraí. Parar a gravação.